O segredo macabro da bruxa Rosário. Oi Mariana, tudo bem? Quero pedir para você não revelar meu nome, por favor. Vou usar nomes fictícios, mas tudo que eu vou contar aqui aconteceu de verdade comigo. Quando eu tinha uns 12 anos, meus pais estavam passando por um divórcio muito conturbado. Brigas, discussões, advogados, tudo isso eu confesso que me afetou demais. Eu era uma menina muito medrosa, ansiosa e cheia de pesadelos. Como eles não tinham condições de cuidar de mim naquele momento, decidiram que eu ia morar com a minha tia, a irmã da minha mãe. Ela vivia em uma cidadezinha pequena do interior. Eu estranhei muito no começo, porque a minha vida na cidade era completamente diferente. Bom, a minha tia não morava exatamente dentro da cidade, mas perto ali, uns 15 a 20 minutos a pé, ou seja, na roça. E lá com a minha tia, tudo girava em torno dessa roça. Lavar roupa, varrer quintal, regar plantas, dar comida para galinhas, porcos e cabras. Ela gostava que eu ajudasse em tudo. Mas, sinceramente, eu sentia era falta de brincar, de ter amigos. A rotina era só trabalho e mais trabalho. Não que eu reclamasse assim, porque a minha tia ela era uma pessoa muito boa para mim. Um dia, para me agradar, ela me deu um dinheiro e pediu que eu fosse comprar um sorvete na sorveteria da cidade. Eu fiquei super animada, porque seria um passeio diferente, já que eu não saía de lá para quase nada. Foi lá que eu conheci um menino chamado Lucas. Ele parecia ter mais ou menos a minha idade, mas estava muito abatido, magro demais. Tinha olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Nós conversamos um pouco e ele parecia muito carente, como se só quisesse ter alguém para conversar. Eu achei aquilo estranho, mas continuei falando com ele até ouvir um barulho vindo de trás da sorveteria. Era um som esquisito, tipo um grunhido ou um grito de algum bicho. E quando eu olhei em direção, eu vi uma senhora se aproximando. Mariana, até hoje eu me lembro daquela imagem daquela senhora. Era uma velha, muito estranha. Parecia que a idade tinha destruído o corpo dela inteiro. Ela era curvada e andava com uma bengala. Os cabelos pretos, mas todos desgrenhados, bagunçados. O rosto dela tinha muitas rugas, mas não era rugas comum, como normalmente as pessoas têm. Era rugas muito profundas, que marcavam muito. Ela olhou para mim com um semblante duro e disse para o Lucas que não perdesse tempo e fosse logo para casa. Ele abaixou a cabeça, me agradeceu pela conversa e foi embora com ela. Eu fiquei ali paralisada. Aquela senhora, eu confesso que me causou um medo que eu não sei explicar até hoje. Eu acho que ela deveria ter ali uns 50 anos, mas pela expressão e pelas rugas eu daria uns 90 ou mais. Quando eu cheguei em casa, eu contei para minha tia. Ela ficou séria e me disse para eu nunca mais me aproximar daquele menino e muito menos daquela mulher. Eu insisti e perguntei o porquê. Perguntei quem eram eles. Foi então que a minha tia me contou algo que me deixou arrepiada e que poderia ser a explicação. Aquela senhora se chamava Dona Rosário e era conhecida na cidade por uma fama terrível. Diziam que ela era bruxa, que tinha feito um pacto com o próprio diabo quando era mais jovem para manter a sua beleza. E já tinha sido muito bonita, mas com o passar dos anos, ela foi definhando de uma forma horrível. Acho que ela não cumpriu o trato ali desse pacto. E ela foi ficando quase irreconhecível.
pois também esse pacto deve que tinha algum tempo de validade. Agora, já sobre o Lucas, o menino que eu conversei, acreditavam que ele não era filho dela. Diziam que ela o pegou quando ele ainda era um bebê. Mas ninguém sabia de onde veio aquela criança. Muitos acreditavam que ela tinha feito alguma feitiçaria para ter um filho, ou que ele era fruto de algo muito pior. Muitos diziam até que ele era filho do próprio diabo. Nossa! E aí vem a parte mais assustadora. Minha tia me disse que as pessoas da cidade comentavam que Dona Rosário tinha uma relação estranha com o menino, como se tratasse ele como um marido e não um filho. Alguns vizinhos afirmavam ouvir barulhos estranhos à noite vindo da casa dela. Também diziam que Lucas sempre estava coberto de hematomas, mas ninguém nunca conseguiu provar nada. Até o padre tentou tirá-lo daquela casa, mas ele não conseguiu. Inclusive dizem que quando o padre fez isso, passou pouco tempo depois, ele morreu de uma morte sem explicação. Eu confesso que eu fiquei muito horrorizada quando ouvi tudo aquilo da minha tia. Depois desse dia, eu nunca mais vi o Lucas. E um mês depois, Dona Rosário e ele sumiram de vez da cidade. Não venderam a casa, não levaram nada. Simplesmente desapareceram. A casinha simples ficou lá, abandonada. Até hoje, ninguém quis morar nela. Com o tempo, as histórias aumentaram. Teve gente que jurava ter visto a velha andando à noite pelo mato. Outros diziam que ela fez um pacto para viver através da energia do menino. E ela sugava a vida dele aos poucos. Por isso que ele era daquele jeito. Mariana, eu não sei se era verdade, mas eu juro pra você, o olhar daquela mulher, o jeito como ela apareceu do nada, aquilo não era normal. Até hoje, quando eu lembro, sinto um arrepio na espinha. E ainda moro com a minha tia naquela cidade. E confesso que até hoje eu tenho um certo receio, talvez até medo de encontrá-la. E que acho que seria impossível, pois esse acontecimento já tem uns 10 anos. E ela era bem velha. Bom, eu achava que ela era velha. Mariana, muito obrigada por ler a minha história e por dar espaços para histórias dessas como a minha. Lhe desejo sucesso e que Deus te abençoe sempre. Termina aqui o relato dela. Muito obrigada. Um beijo aí pra você. E, gente, que história, né? Então, tipo assim, talvez ela era desse jeito, que nem você falou que dava ali pra ela uns 50 anos, mas a aparência dela seria ali de 90 ou mais. Pode ter sido ali desse pacto, né? Talvez ela não cumpriu ali o acordo, ou como você falou que também tinha ali um prazo de validade e ela não refez ali o pacto. E talvez ela ficou desse jeito por causa disso, gente, porque tudo tem um preço. E a questão do menino, né, dela sugar a energia ali do menino, isso é muito comum quando a gente vê relatos de bruxas. Porque geralmente, ainda mais quando são crianças pequenas, né, principalmente bebês, eles gostam de sugar, elas, né, gostam de sugar ali a energia vital desses bebês. Então, assim, eu acredito que faz sentido. E talvez essa forma aí dela tratar ele de, tipo, marido, pode ter alguma coisa a ver, né, com essa coisa aí dela sugar a energia dele. E quando ela viu você conversando com ele ali, talvez deu algum receio ou medo ali nela, tipo, dele conseguir se libertar ali dela, né, de você conseguir ajudar ele a sair dessa. Mas assim, bem interessante, achei muito legal essa história.